estamos hoje, então, com a Laura Scottfield. Ela conta nessa semana, em matéria na agência pública, que a Vale está processando pessoas que perderam suas casas devido aos riscos representados por barragens da própria empresa. Anos após as remoções, a mineradora agora acusa as vítimas de estelionato. É isso, Laura. Conta pra gente. Bom dia para você. Bom dia, gente. Sempre muito bom estar aqui. Então, essa história se passa lá em Nova Lima, um município na zona metropolitana de Belo Horizonte. E lá em 2019, algumas pessoas, cerca de 300 pessoas, tiveram que sair com urgência das suas casas, porque tinha risco de rompimento de uma barragem que, se rompesse, os rejeitos iriam chegar nessas casas, e isso só 3 semanas depois de Brumadinho. Então, esse horror que a gente viu, né, nas imagens, as pessoas que foram mortas por essa lama de rejeitos, estava muito fresco na mente das pessoas. Elas saíram de suas casas e foram alocadas em hotéis e pousadas, numa solução que elas pensaram que seriam temporárias. E a Vale teve que assumir o compromisso de que iria pagar a alimentação, hospedagem e lavanderia dessas pessoas, além de uns outros gastos, por exemplo. Isso tudo com o aval do Ministério Público, das instituições públicas. Só que o que aconteceu foi que, com o tempo, essa situação foi se prolongando e a Vale criou algumas regras que não estavam previstas inicialmente no acordo. Como, por exemplo, que as pessoas tinham que comer nas pousadas. Então, elas tinham que adaptar a sua rotina de trabalho, por exemplo, para comer nas pousadas, senão a Vale não iria pagar essa alimentação. Isso foi se prolongando por 3 anos. Assim, algumas pessoas ficaram 3 anos nesse vai e vem, por vezes trocaram de hotéis, trocaram de pousadas, mas morando fora de suas casas, porque não era seguro o suficiente voltar para as casas. E aí, o que aconteceu? Foi feito um acordo entre os pousadeiros e alguns desses hóspedes. E os pousadeiros começaram a repassar parte do dinheiro que a Vale pagava para essas pessoas se alimentarem, por exemplo, para as pessoas poderem comer fora da pousada. Porque os acordos com o Ministério Público, por exemplo, eles não falavam que tinha que comer na pousada. E as pessoas, elas queriam comer outras coisas, elas queriam ter a liberdade de decidir como elas iriam se alimentar. Esses repasses, atualmente, né, estão sendo alvos desse processo, como se fosse estelionato. Então, enganando a Vale, porque esse dinheiro que deveria ser usado para comer na pousada, estaria sendo usado para comer em outros locais. O que as pessoas com quem eu conversei falaram é que isso é uma estratégia de criminalização das vítimas, né? Porque os próprios atingidos, que tiveram que sair de casa, ficar 3 anos em pousadas, perderam a liberdade, por exemplo, de escolher onde que eles queriam se alimentar, onde eles queriam morar, que hora que eles queriam comer, o que eles queriam comer, estão agora sendo criminalizados por ter feito um acordo para garantir o mínimo de liberdade. Sendo que, de acordo com essas pessoas, era muito difícil falar com a Vale, né? Chegar até a empresa para poder pedir por melhores condições era muito difícil. Basicamente é essa a história. Oi, Laura, aqui é o Chico Pinheiro. Bom dia para você. Eu estou recebi do nosso amigo Antônio Carlos de Almeida Castro, o grande advogado criminalista, o Cacai, que inclusive participa semanalmente aqui do ICL, né, a informação de que ele entrou com um pedido de amicus curiae na ação do Supremo Tribunal Federal. Há uma ação que tenta impedir municípios afetados pelo rompimento da barragem de Mariana de processarem as mineradoras que são donas da Samarco no exterior. Inclusive, uma das donas é a própria Vale, não é? Então, o Cacai está entrando com uma ação no Supremo, né, com esse pedido para ter participação nessa ação. Ele entrou em nome de 2 associações de quilombolas que foram atingidos, né, pela ação criminosa da Samarco, porque isso é crime, isso, sabiam que ia acontecer, não é? Mais uma vez, as vítimas vão pagar pelo crime, as vítimas, não é? Então, 2 comunidades quilombolas estão denunciando graves impactos para os povos tradicionais e pedem que o seu direito de processar a Vale e a BHP, que são as donas da Samarco, elas querem que esse processo possa seguir no exterior. Né? O que é o IBRAM, o Instituto Brasileiro da Mineração, está alegando? Que cuida dos interesses dessas mineradoras. Né? Que não se pode contestar isso no exterior, porque seria uma agressão à soberania nacional. Não tem nada a ver. A empresa é estrangeira, a BHP, a Vale tem interesses também lá fora,
Então é importante que isso seja levantado, porque, mais uma vez, quem está pagando por isso é a vítima da história, né? São os atingidos. Exatamente. Não sei se você estava acompanhando isso aí, Laura. Sim, eu acompanhei, inclusive, a questão dos quilombolas também. A gente publicou uma outra reportagem na Agência Pública faz mais ou menos algumas semanas, de algumas comunidades quilombolas no norte do Espírito Santo, que até hoje elas não receberam indenizações e, assim, estavam lutando para serem reconhecidas como atingidas e agora estão lutando para ter algum tipo de reparação. E, assim, o que essas pessoas narram é uma situação muito difícil de saúde, por exemplo. Então, eles falam, a gente não pode comprovar que o que a gente sente hoje necessariamente é um resultado direto do rejeito, mas a gente está vendo que uma comunidade que nunca teve histórico de doença renal, agora tem famílias inteiras com doença renal, crianças com doença renal, e a gente não consegue entender, assim, como que a gente vai lidar com isso se eles não estão nem reconhecendo que a lama chegou aqui. E a doença renal, né, algumas falências nos rins são geradas por alguns insumos que fazem parte ali da lama de rejeitos que saiu de Mariana. Então, pode existir uma conexão aí, mas não tem estudos suficientes ainda. Mas uma coisa importante, assim, que tem a ver com todos esses municípios, muitos mineiros, mas também no Espírito Santo, que são afetados pela mineração, é que eu conversei com algumas pesquisadoras que falam que os efeitos de quando a barragem rompe e quando ela entra em risco alto de romper, são semelhantes, claro, que tem a questão da natureza, enfim, das vidas humanas que foram perdidas em Brumadinho, mas os efeitos nas cidades, mesmo quando a barragem não rompe, já são muito drásticos. Geram a desorganização social, né? As pessoas começam a brigar, um estado de estresse, saúde mental. Então, assim, a mineração, ela gera danos mesmo quando a barragem não chega a romper, que é o que a gente vê em Nova Lima, por exemplo. E esse caso, né, dessa ação que está correndo nos tribunais no exterior tem sido realmente muito contestado pela empresa aqui, mas o argumento dos advogados que estão defendendo que a ação continue lá é que o Brasil não tem conseguido responder à altura, né, reparar à altura, então eles estariam tentando trazer essa reparação por outras maneiras. Ô, Laura, só para resumir isso aí, a gente falou de dois assuntos aqui hoje que tem a ver com a soberania de um país, com os interesses da sociedade, da maioria dos brasileiros. São dois setores que atacam os vulneráveis. O agronegócio, porque exporta muito. As mineradoras, porque exportam muito. São várias faces da mesma briga. A briga de um povo pela sua soberania, pela sua dignidade, e a briga do grande capital, né, que está aí no interesse das mineradoras, está aí no interesse do agronegócio, que atinge quilombolas, povos indígenas, populações ribeirinhas, populações pobres do país. Esta é a eterna e grande briga que existe neste país, de um povo pela sua soberania contra os interesses do grande capital, que já é transnacional. Perfeito, Chico. Muito bem, Laura, querida, quero agradecer a sua participação mais uma vez. É sempre muito bom te encontrar por aqui. Bom dia para você. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima.